Olá amigo, seja bem-vindo ao canal Mega Aluno. Aqui é o professor Rafael Almeida e hoje nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. Aquele mesmo esquema, começamos com teoria e depois vamos resolver questões, colocar em prática. Veja o conceito. Dado dois ou mais números, denomina-se máximo divisor comum ou MDC desses números, ou maior desses divisores. E você sabe o que é um divisor? Vamos dar um exemplo. 12 é divisível por 6. Por quê? 12 dividido por 6 dá 2, ou seja, resta 0. Isso significa que 6 é divisor de 12. Por quê? Resta 0. Se restar 0, esse número é divisor do outro. Quero encontrar o MDC de 80, 100 e 140. Mas antes de encontrar o MDC, vamos entender claramente o que é um divisor. Quais os números divisores de 80? Às vezes você pode utilizar isso em prova, isso é importante em algumas questões de matemática básica. Primeiramente, vamos decompor o 80 em uma sequência de números primos, de fatores primos. 80 dividido por 2, 40, isso aqui aprendemos na aula passada. 40 por 2, 20, 20 por 2 dá 10, 10 ainda dá por 2 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Pronto, já fizemos a decomposição. Agora nós vamos colocar o 1 aqui e fazer a multiplicação. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Só que não precisa repetir o 2 porque já tem aqui. Então vamos ao próximo. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Você não precisa fazer tudo de novo. 2 vezes 2 dá 4. Já tem o 4 aqui. Então agora nós vamos fazer 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 8 dá 16. O 5 é novo aqui na parada. Então nós vamos começar lá do 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 16, 80. Olha o 80 aparecendo de novo aqui. Esses aqui são os divisores de 80. Então, quais são os divisores de 80? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e 80. Vamos brincar mais? Vamos descobrir agora os divisores de 100? Decomposição do 100 em fatores primos. Você já sabe fazer. Vamos acelerar aqui que você tem mais matéria para estudar. Coloca 1 lá em cima. 2 vezes 1 dá 2. 4, 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. De novo o 5 aqui, mas a gente já fez o 5 com 1, com 2 e com 4. Então, vamos fazer agora o 5 com 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 20, 100. Esses aqui são os divisores de 100. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Vamos brincar mais um pouco. Quais são os números divisores de 140? Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Você já sabe, aprendeu a fazer isso aqui na aula passada. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Agora o 7 é novo, então começa lá no 1. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10, 70. E 7 vezes 20, 140. Os divisores, então, de 140 são esses aqui. A primeira pergunta é: quais os divisores comuns entre 80, 100 e 140? Os divisores comuns entre esses números são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Se você analisar, você vai encontrar esses divisores em comum. A segunda pergunta é: qual o maior divisor comum entre esses números? É o 20. Olha ele aqui, o maior divisor, o maior número é o 20. O 20, então, ele é responsável, esse chamado MDC, ele é responsável pela resolução de inúmeras questões na matemática. Ele é mais importante do que o menor divisor comum. E a gente vai ver a sua aplicabilidade nas questões. Já aprendemos o conceito de divisor, espero ter ficado bem claro. Agora nós vamos aprender a calcular o MDC de 3 números. Vamos começar já no nível intermediário. Normalmente aprende com 2 números, vamos começar com 3 logo. 30, 48 e 72. Existem 2 métodos, 2 formas de calcular MDC, e a gente vai começar pelo método das divisões sucessivas, chamado algarismo de Euclides. Você vai precisar fazer um esqueminha desse, como se fosse um joguinho da velha. Pode ser que precise de mais quadrados aqui eu já sei exatamente a quantidade. Em cima você vai colocar os quocientes, embaixo o resto. Aqui o número maior e aqui o número menor. A gente vai calcular MDC
entre 30, 48 e 72. Só que pelo método de Euclides, tem que fazer 2 em 2 números. Então, você primeiramente vai colocar o 72, o maior deles, e o segundo maior, que é o 48. Então, coloco 72 desse lado, 48 desse lado. Agora, a gente vai realizar as divisões sucessivas. O que significa quociente, pessoal? Quociente significa quantas vezes. Então, a pergunta que você deve fazer é: quantas vezes o 48 cabe dentro do 72? Cabe uma vez. Então, coloca aqui, quociente cabe uma vez dentro do 72. Quanto que resta de 72 para 48? 48 vezes 1 dá 48, resta 24. Coloco o 24 aqui agora. A pergunta é: quantas vezes o 24 cabe dentro do 48? É o significado da palavra quociente. Cabe 2 vezes. 24 vezes 2 dá 48. 48 para 48 resta 0. Se resta 0, pessoal, significa que 24 é um divisor de 48. Então, se fosse MDC entre dois números, já estaria pronto. Mas falta um número aqui, falta o número 30. Então, agora a gente vai pegar o MDC entre esses dois números, 24, e colocar agora o 30, que é maior que 24, desse lado, o 30 que faltou. Agora a gente vai calcular o MDC entre 30 e 24. Quociente significa quantas vezes. Quantas vezes 24 cabe dentro do 30? Uma vez. 24 vezes 1 dá 24. Resta quanto para 30? 6. Coloca o 6 aqui. 6 cabe quantas vezes dentro de 24? Cabe 4 vezes. 6 vezes 4, 24. Resta 0. Significa, quando restar 0, significa que esse aqui é o máximo divisor entre esses dois números. Agora sim, o MDC entre 30, 48 e 72 é igual a 6. Outra forma de calcular o MDC, que eu acho muito mais fácil, é o método da decomposição simultânea em fatores primos. Vamos fatorar, vamos colocar numa sequência de fatores primos os números 30, 48 e 72. Por 2 dá 15, 24 e 36. Ainda dá por 2, que dá 15, repete o 15, 12 e 18. Ainda dá por 2, dá 15, 6 e 9. Ainda dá pelo primo 2, dá 15, 3 e 9. Agora não, agora temos que dividir por 3. 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, ainda por 3, baixa o 5, 1, 3 dividido por 3, 1. Agora chamo o primo 5, fica 1, 1, 1. Agora, para calcular o MDC, nós vamos ter que encontrar as linhas em que ocorre a decomposição simultânea, ou seja, a linha em que os três números são divisíveis simultaneamente pelo primo que está na reta. Olha só, nessa linha aqui, 15, 3 e o 9, os três são divisíveis por 3. 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Outra linha em que os três números são divisíveis simultaneamente. A primeira, 30 por 2 dá 15, 48 por 2 dá 24 e 72 por 2 dá 36. Se você fosse calcular o MMC, seria multiplicar todos os números e ia dar 720. Como queremos o MDC, você vai multiplicar apenas onde ocorreu a decomposição simultânea. Nesse caso e nesse caso, 2 vezes 3 dá 6. MDC, 2 vezes 3 igual a 6. Você vê que não tem erro, tanto nesse caso dá certo, dá 6, como nesse caso aqui também, os dois métodos funcionam. Eu prefiro o método da decomposição simultânea por ser parecido com o MMC, e ainda você pode achar o MMC por esse método. Questão, professor, eu adoro questões, resolver exercícios. Amigo, mas olha só, tente resolver na sua casa. Eu vou dar um pause aqui, você quer dizer, vai dar um pause na sua casa, vai tentar resolver. Se não conseguir, você aperta o play e vem para a resolução aqui comigo. Conseguiu? Não? Vamos lá. As moedas de 10 e 25 centavos de real têm praticamente a mesma espessura. 162 moedas de 10 centavos e 90 moedas de 25 centavos são empilhadas de modo que em cada pilha as moedas sejam do mesmo tipo e todas as pilhas têm a mesma altura. Então, são duas as condições: moedas de mesmo tipo formando pilhas de mesmo tamanho. O menor número possível de pilhas é... Vamos inventar um caso que é para você entender a questão. Não é para você resolver assim na prova, é só para você entender a questão. Vamos supor se
dividirmos as moedas por 3. Vamos obter 3 pilhas de moedas de 10 centavos, porque 162 dividido por 3 dá 54. Então, formam 3 pilhas de mesmo tamanho. Olha que bonitinho. 54, 54 e 54 moedas. Moedas de 10 centavos, formamos 3 pilhas. Mas se a gente dividir por 3, olha o que acontece com as pilhas de 25 centavos. Formamos uma pilha de 54 moedas e uma de 36. Então, quer dizer, pessoal, que conclusão que chegamos aqui? Que 54 não é o maior divisor comum entre 162 e 90. Qual é, então? Você já aprendeu comigo. Vamos calcular o MDC pelo método da decomposição simultânea. 162 por 2 dá 81 e 90 por 2 dá 45. E agora, professor, 81, 45 dividido por que número? Ó, lembra daquela regrinha? Quando a soma dos algarismos de um número for divisível por 3, então esse número será divisível por 3. 8 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3, então 81 é divisível por 3. 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3, então 45 é divisível por 3. Dá 27 e 15, ainda por 3 dá 9 e 5, ainda por 3 dá 3 e 3, ainda por 3, 1 e 5. Chama o primo 5, fechou, 1, 1. Agora, você não pode esquecer de achar as linhas em que ocorre a divisão simultânea. Marca essa linha aqui, porque ocorre a divisão simultânea do 27 e do 15 por 3. Marca essa linha, porque ocorre a divisão simultânea do 81 e 45 por 3. E a primeira linha, divisão simultânea do 162 e 90 por 2. 3 vezes 3, 9 vezes 2 dá 18. MDC igual a 18. Isso significa, pessoal, que o 18 que é o máximo divisor comum e não o 54. Vamos montar pilhas de 18. Aí sim, elas vão ter o mesmo tamanho e não vai ficar uma menor que a outra, no caso aqui. Se temos 162 moedas, dividido por 18, 9 pilhas de 10 centavos. 90 moedas dividido por 18 centavos, 90 moedas dividido por 18, temos 5 pilhas de 25 centavos. 9 mais 5, temos 14 pilhas, todas de 18 moedas, e não de 54 moedas. Alternativa correta, C. C de cebola. Vamos para a próxima questão. Essa questão 2 do TRT é muito semelhante à questão que acabamos de resolver. A diferença é que aqui ele quer empilhar pastas e não moedas. Faça um MDC, resolva aí na sua casa, tá? O gabarito, até o gabarito é o mesmo, cebola, e aí você passa para a próxima questão. Questão 3. Um comerciante quer distribuir 60 laranjas, 72 maçãs, 48 peras e 36 mangas entre várias sacolas, de modo que cada uma recebesse o mesmo e o maior número possível de uma mesma espécie de fruta. Qual o número total de sacolas obtidas? Essa questão ela pode ser comparada com a questão das pilhas que resolvemos agora há pouco. É só você trocar a fruta por moeda, tem que ter a mesma fruta, tem que ter a mesma moeda. Em vez de qual o número total de sacolas obtidas, qual o número total de pilhas obtidas. Questão muito semelhante, são questões exemplo, para você não se perder na hora da prova. Vamos supor, vamos fazer aqui, só para você entender, se ele colocasse 30 frutas em cada sacola. São 60 laranjas. 30 frutas vai exigir 2 sacolas de 30. Opa, número redondinho, beleza. 72 maçãs dividido por 30 dá 2 sacolas de 30 mais 12. Aí já deu tudo errado, né? Só continuando. 48 pera dá uma sacola de 30 e uma outra com 18. Tudo diferente os números. 36 mangas vai dar uma sacola de 30 mais 6, uma outra sacola com 6 mangas. Então, pessoal, significa que o maior divisor comum não é 30. Vamos achar esse divisor? Fazendo o MDC, não vou perder tempo aqui porque você tem muitas outras matérias para estudar e você já sabe resolver o MDC. O MDC dá 12. Com 60 laranjas, faremos 60 dividido por 12, 5 sacolas. 72 dividido por 12, 6 sacolas. Tudo redondinho agora, ó, sem quebrado.
Com 48 peras, faremos 48 dividido por 12, 4 sacolas. E com 36 mangas, faremos 36 dividido por 12, 6 sacolas. Todas, pessoal, as sacolas com a mesma quantidade de fruta. Fazendo uma comparação com a questão anterior, todas as pilhas com a mesma quantidade de moeda. Somando aqui as sacolas, temos 18 sacolas. Pessoal, 18 novamente, que coincidência, na hora da prova, se não souber, se não der tempo, chuta no 18. Gabarito E. Última questão que nós vamos resolver nessa videoaula, questão muito interessante, claro que depois você vai resolver outras inúmeras questões, mas vamos à nossa última questão. Um empreiteiro deseja construir um prédio em um terreno retangular de dimensões 216 metros por 414. Para isso, devem cercá-lo com estacas. Se ele colocar uma estaca em cada canto de terreno e utilizar sempre a mesma distância entre duas estacas, o acento faltou aqui, consecutivas, qual será a quantidade mínima de estacas a serem utilizadas? Então, esse aqui é o nosso terreno, 414 metros por 216. Ele coloca uma estaca em cada canto. E ele quer colocar, pessoal, estacas de forma que as estacas fiquem equidistantes uma da outra. Qual deve ser a distância entre essas estacas? Pessoal, vamos lá. Vamos supor, como sempre, né, para você entender, claro, só para você entender, colocando uma distância de 108 metros entre as estacas. 108, eu coloquei esse número, chutei esse número, porque é metade de 216. 216 dividido por 2 dá 108. Então, aqui fica certinho, ó, uma estaca, depois de 108 metros, outra estaca, depois de 108 metros, outra estaca. Será que vai funcionar com o 414 metros? Vamos lá. 108 mais 108 mais 108. Para 414, faltam 90 metros. Opa! Essas duas estacas aqui não estão equidistantes, não estão coerentes com as outras estacas, né, a distância. Então, pessoal, isso significa que 108 não é o maior divisor comum de 216 e 414. Qual é o MDC? O MDC é 18. Nem vou resolver aqui, porque você já deve saber, já deve estar craque como resolve um MDC. É 18. Então, vamos agora ao cálculo. No comprimento, temos 414 metros. 414 dividido por 18 dá 23. E 23 vezes 2 dá 46 estacas. Por que vezes 2? Porque são 414 aqui, 414 aqui, né? Então, são 46 estacas no comprimento. Agora, na largura, 216 cabe, 216 dividido por 18 dá 12. 12 vezes os dois lados dá 24 estacas. Somando 70 estacas, alternativa D, galera. E a gente termina a aula de MDC. Espero encontrá-lo na próxima aula, ok? E que você resolva muitas questões e tenha sucesso nos seus estudos. Qualquer dúvida é só deixar aí. Forte abraço, até a próxima videoaula no site do Mega Aluno.